Estaremos juntos a partir de agora com o programa Memórias do Líbano. Queremos sempre deixar você bem informado com o que está acontecendo em nossa cultura. Fique conosco. Eu sou o Dom Damasquinos Mansur, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Paulo e todo o Brasil. A Igreja Ortodoxa Antioquina, que é nossa igreja, foi fundada pelos santos apóstolos Pedro e Paulo, onde foi primeira vez os seguidores de Jesus Cristo foram chamados cristãos, onde nasceu a palavra cristão na Antioquia, na cidade de Antioquia. Naquele tempo foi fundada a Igreja Ortodoxa pelos apóstolos, por isso foi chamada Igreja Apostólica. Tudo começou na Palestina, depois através da Síria, onde os discípulos de Jesus Cristo foram através de Síria e divulgaram a fé de Jesus Cristo. Daqui começou a Igreja Ortodoxa e até agora, do tempo dos santos apóstolos. Ortodoxa é uma palavra grega, composta de duas palavras. Orthos significa reto e doxa significa dogma. A dogma reta, ortodoxa, o caminho reto. Este significa. Esta foi chamada a igreja que segue as decisões dos concílios ecumênicos, para mostrar que estes que obedeceram as decisões dos concílios ecumênicos foram chamados ortodoxos, porque seguem o caminho certo que foi decidido nestes concílios ecumênicos. A Igreja Ortodoxa, a igreja no início, foi a igreja não tem ortodoxa e não ortodoxa, foi uma só igreja. A partir do século VI, começou a divisão administrativa no mundo, no império. Foi os patriarcados, os 5 centros, foi chamados pentarquia, 5 lugares onde tem chefes da igreja em geral. Um deles, Antioquia, Roma, Jerusalém, Alessandria, Constantinopla. 5 lugares. Infelizmente, no século XI, acontece esta divisão entre oriental part e ocidental parte deste império. Daqui para lá, antes, o Papa, o patriarca de Roma, foi o primeiro, mas depois da divisão entre as duas partes, o Papa não foi obedecido pela parte oriental, quer dizer, as 4 patriarcados no Oriente não obedeceram ao Papa. Por isso nós temos reconhecimento para o Papa durante os 11 séculos, primeiros 11 séculos na história da Igreja. Depois da separação não tem mais este reconhecimento. Nós temos a autoridade máxima e o Conselho, o Santo Sínodo local de cada igreja. Este diálogo, no início, estava cortado totalmente. Começou quando o Papa Paulo VI foi para o Oriente. Encontrou também como patriarca de Constantinopla, Athenagoras. Este foi o começo de diálogo e conversa entre nós. Depois deste tempo, começaram as 2 igrejas para construir uma comissão de cada igreja. A gente encontra que conversa para discutir todos os assuntos da igreja. O diálogo está andando muito bem,
quase eles concordaram em todos os pontos, não tem diferença. Com certeza tem algumas diferenças através dos séculos de separação entre nós, mas na verdade, no fundo, não tem muitas coisas diferentes. Chegaram para um ponto. Este ponto é a primaridade do Papa. Equipararam. Nós reconhecemos a posição dele como primeiro, mas como foi antes da separação? Antes da separação foi o primeiro inter pares, primeiro entre iguais. Com isso nós reconhecemos, mas depois da separação não tinha mais este reconhecimento. Mas o diálogo vai chegar um dia, se Deus quiser. Eu tenho grande confiança, grande esperança, como Papa Francisco, que ele conhece muito bem as igrejas ortodoxas, que tem grande carinho para todo ser humano. Eu acho que ele está olhando para esta união. E esses encontros que ele fez com muitas pessoas, muitas personalidades ortodoxas no mundo, mostra que ele tem esta visão. Espero que um dia estas coisas chegamos para esta união e comunhão entre as duas igrejas, católicas e ortodoxas. Eu nasci na cidade de Damasco, 1949. Quando eu cheguei de 10 anos, fui chamado para ir para Mosteiro, para uma escola clerical. Lá na escola clerical passei quase 10 anos. Depois fui para a faculdade, terminei a faculdade no Líbano. Depois fui ordenado diácono, ordenado padre. Continuei meu estudo na Grécia. Depois eu voltei para trabalhar em Damasco junto com o patriarca. Depois fui indicado para outras paróquias onde tem necessidade para meu trabalho pastoral. Finalmente fui escolhido para vir para o Brasil em 1992. Veio para este país sem saber nenhuma palavra, sem saber falar bom dia. Que o Deus me ajudou para aprender poucas coisas aqui. Por isso até agora eu estou fazendo erros na minha fala, mas está conseguindo transmitir a mensagem de Jesus Cristo para nosso povo. E daqui para lá nós estamos continuando trabalhando junto com nosso bispo auxiliar que tem aqui, que nossos padres, servindo nossas paróquias aqui no Brasil. Bom, sou padre Gregório Teodoro, da Catedral Ortodoxa Antioquina de São Paulo, e sou representante da nossa igreja no Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs, que é um organismo ecumênico do Estado de São Paulo. Nós temos a sede aqui em São Paulo, na Catedral, com o Arcebispado. Temos uma outra paróquia aqui no centro da cidade, com celebrações semanais. Temos paróquias espalhadas pelo Brasil em alguns estados, no total de aproximadamente 15, 16 paróquias e um número menor de sacerdotes atuando junto a essas igrejas. Bom, o ecumenismo na nossa igreja, ele é importante porque a nossa igreja está no Conselho Mundial de Igrejas. Inclusive, o nosso arcebispo já desempenhou uma função no Conselho Mundial de Igrejas. Então, a nossa igreja tem já essa abertura, não só em relação à Igreja Católica Romana, que é a igreja irmã mais próxima na fé, mas em relação às outras igrejas também. Com a Igreja Católica Romana existe da parte da ortodoxia, de uma maneira geral, um diálogo teológico, que esteve paralisado um período, depois foi retomado, há esse diálogo atualmente. E, de resto, nós temos, na prática, uma maior proximidade, como acontece aqui em São Paulo. Nós procuramos fazer com que as celebrações ecumênicas sejam nas várias igrejas. Na nossa catedral, mais de uma vez. O próprio cardeal Dom Odilo, aqui da Arquidiocese, já esteve aqui 2 vezes e fez o sermão em 2 das nossas celebrações. Estamos juntos em várias ocasiões, nos convidamos para festas e datas importantes uns dos outros, nós os convidamos para estarem nas nossas festas, vamos até eles e com as outras igrejas também. Então eu diria que
esse diálogo é prático nesse sentido e faz com que nós nos compreendamos mais, com que nós nos aproximemos mais, rezemos juntos e estejamos cada vez mais unidos.